Olá, amigos e irmãos da fé. Saudamos a todos na graça e na paz de Cristo, quando temos a oportunidade de nos encontrar através deste estudo bíblico online e meditarmos na palavra de Deus, crescer na fé, no conhecimento e na esperança de um Deus maravilhoso que nos acompanha e nos aguarda com a volta de Cristo e a nossa ressurreição. Estamos a caminho e nessa caminhada Deus deseja que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos. Por isso será importante a reflexão de hoje com o tema A Dinâmica de Deus na Vida Cristã. E eu saúdo com as palavras da carta aos Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí está o poder, aí está a dinâmica de Deus, através da sua palavra, fortalecendo nossa fé e nos ajudando a crescer. Iniciamos este estudo bíblico em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que bom estarmos na Tua companhia e junto de nossos irmãos para este momento de crescimento espiritual, para que pela palavra o Espírito Santo nos fortaleça, nos renove, nos molde e possa ser o escultor a fim de que possamos mais e melhor nos aperfeiçoar. E assim, Senhor Deus, Tu podes operar tanto o querer quanto o realizar em nossa vida, a fim de que mais pessoas possam conosco compartilhar da alegria da salvação. Te pedimos, Senhor Deus, por Tua bênção para esse encontro, para esse estudo, e assim, mais uma vez, queremos Te amar, Te seguir, Te servir, Te adorar com todo o nosso ser. Ouve-nos, atende-nos e abençoa-nos por amor e em nome de Jesus, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. Amém. Vamos então, nesse momento, louvar ao nosso Deus. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, oi ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, nós na terra e no futuro vida eterna vai nos dar. Muito bem, quando Deus nos dá essa oportunidade para estudarmos a sua palavra, nós queremos convidar vocês para refletirmos com a carta aos Filipenses,
A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 até o 18. O desenvolvimento da salvação. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O destaque é o versículo 3, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Lembrando também a citação inicial de Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, realmente aí está a dinâmica de Deus. Para que possamos servir a Deus, para que possamos agradar a Deus, para que possamos ser pessoas boas, Deus opera essa dinâmica. Sempre a iniciativa é dele e também o manter-nos na fé, essa iniciativa é de Deus, e nos conservar nessa fé é a iniciativa de Deus. E a pessoa de Deus que trabalha conosco é o Espírito Santo desde o Pentecostes e também desde o nosso Pentecostes individual, o nosso santo batismo, quando Cristo entrou em nossa vida e passamos a tê-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí a dinâmica está no Espírito Santo que age pela palavra, a lei e evangelho. Interessante se a gente pensar a nossa fé como uma planta precisa de luz, precisa de água, enfim. Mas a dinâmica está, então, em Deus. Nossa fé, para frutificar, ela precisa da palavra de Deus, precisa da luz de Deus, justamente que é a palavra. E a força, a energia está em Cristo, que é o sol da graça que brilha em nossos corações. Lembramos então o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilhoso é você e eu termos segurança de que Deus está agindo em nossa vida. E Deus quer nos fazer crescer na palavra de Deus. Nós vemos alguns textos em 1 Pedro, em Hebreus 4, 1 Pedro 2, onde então é lembrado que Deus quer que nós então inicialmente recebamos o leite espiritual, mas também depois nos quer dar o alimento sólido, para que possamos ser adultos em nossa fé, em nossa vida cristã. Tem pessoas que, na parte emocional, das suas reações, muitas vezes parecem como crianças. Mas, nossa, que crianção! Ou que criançou essa mulher, que crianção este homem. Na fé também, muitas vezes, nos comportamos como infantis. E qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos tira o chão, porque, de repente, então, as raízes de nossa fé não estão aprofundadas em Cristo. E aí, toda essa dinâmica justamente está na ação de Deus através da palavra. E aí temos as duas mensagens. Nas leituras deste final de semana, em destaque então Romanos capítulo 6, nós lembramos que Deus então, ele opera e age pelas mensagens lei e evangelho. E diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no capítulo 3, versículo 23, algo semelhante, então, diz a palavra de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante
a redenção que há em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, pensando na plantinha, a minha fé e a sua fé está murchinha, assim, sem dinâmica, sem ação, sem alegria, sem beleza? Ou nossa fé, a plantinha, está exuberante, alegre? Há algumas plantas, por exemplo, o girassol, que sempre acompanham a direção do sol. A nossa plantinha da fé precisa estar também acompanhando o sol da graça, Jesus. E o Espírito Santo faz esse processo, nos ajuda a seguir o caminho certo, aponta para Cristo, aponta para quem olhar, justamente através da palavra de Deus. Na lei, o Espírito Santo mostra: estou perdido. Deus mostra a sua vontade, nos dá a sua lei, o seu propósito de vida, mas em nós não tem essa dinâmica própria, a gente não consegue. Aí tem essa luta, como o apóstolo Paulo lembra em Romanos 7, versículos 15 em diante, essa luta do eu dividido, o eu que quer e eu que não quero. Mas felizmente, nós temos em Filipenses 2,13, dizendo que Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar. E aí, é claro, eu e você lutamos contra o pecado dentro e fora de nós, em pensamentos, sentimentos, palavras, ações, reações. E é uma luta. E quando nós caímos, nós sempre temos em Cristo um Deus que estende a mão, que nos reergue, que nos quer ajudar, que nos quer fortalecer. E isso é maravilhoso, porque nessa caminhada e nesta ação não estamos sozinhos. Nesse propósito de querer agradar a Deus, de querer servir a Deus, não estamos sozinhos. Deus está agindo em nós. Deus está trabalhando em cada um e cada uma de nós. É maravilhoso. Neste texto de Efésios, um pouquinho adiante, depois do 12, nós vemos que estamos no mundo para brilhar como luzeiros, diz o versículo 15, e deseja que sejamos irrepreensíveis, puros, e realmente então no qual e em Cristo nós podemos brilhar como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O apóstolo Paulo fundou essa congregação em Filipos e ele deixou pessoas, deixou essa carta, deixou mensagens e estimulava para que as pessoas então tivessem na palavra a dinâmica de Deus para viver a nova vida que receberam através de Cristo pela ação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo então trabalha, nos molda como instrutor, justamente então com a lei, a mostrar que sou pecador, estou perdido, estou condenado sozinho. O Evangelho quer mostrar, então, como luz, vai apontar para Cristo. E você e eu somos como luzeiros a apontar para as pessoas. Mas é importante que nós não nos contentemos com o que já sabemos hoje. Precisamos muito mais aprender da palavra, as doutrinas, as verdades, pelas quais nós temos a nossa vida balizada, fundamentada e firme e vencedora com Jesus. E, para tanto, Deus se coloca do nosso lado. Ele oferece a Bíblia, a palavra, oferece oportunidades através da igreja, para que, então, sejamos ensinados, orientados, capacitados, movidos, e tudo isso, então, pela ação do Espírito Santo, para que vamos ao mundo e sejamos bênçãos para o mundo que tanto precisa da palavra de Deus, precisa de um norte para onde olhar, onde pisar, em que chão pisar. Então, a rocha firme que é Cristo, e aí ter a segurança da orientação, do consolo, da direção de Deus, para que possamos ficar firmes em nossa fé e sermos vencedores com Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantor. Se o sol chegar a escurecer e o céu todo, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu todo, eu só confio
no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, em Cristo confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, em Cristo confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Se o mal me vier, tanto faz, em Cristo confiarei, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Continuando a nossa reflexão, nós lembramos o título desse texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18, e no 12, então, diz o apóstolo Paulo: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E aqui também é tão interessante a ação de Deus. Deixem Deus. Deus quer desenvolver a salvação de vocês. E esse processo se dá através do ensino da palavra de Deus e da prática dela. Vemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante, onde então Deus orienta Moisés e toda a liderança para que então motivem e capacitem os pais para que eles ensinem os seus filhos nas verdades desde a infância, e assim possam estar preparados para a sua vida, na sua jornada e todos os seus desafios. Quando Jesus estava no templo, o menino Jesus, então ele realmente foi dito, ele foi registrado, como vemos em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, na sua natureza humana, ele estava se desenvolvendo. E isso é maravilhoso também, que nos preocupemos com nossos filhos, nossos afilhados, e já os que têm netos ou bisnetos, enfim, ou então os alunos, ou pessoas que são confiadas, que possamos ser instrumentos de Deus para que eles sejam desenvolvidos em sua fé, para que possam crescer e assim também dar frutos para a glória de Deus. É interessante quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, a segunda carta, e aí então ele diz que toda a palavra, em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, com destaque para o versículo 16, 17, mas interessante então no final, quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, e assim também outras palavras, aí então também orienta, dizendo o final, o para quê, o que resulta isso. Então diz a palavra de Deus no final assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Olha só, é pela palavra do Evangelho que o Espírito Santo então desenvolve a nossa salvação, desenvolve nossa fé e opera essa dinâmica de Deus para que possamos ter orientação, segurança, sabedoria, entendimento, a fim de colocar isso em prática em nossa vida e em seus desafios. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, está dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É interessante, de novo, então, o resultado disso na nossa vida e na sua dinâmica, como encontramos, então, lá no versículo 10. Pois somos feitura dele, ou de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Notaram? Aí lembramos Filipenses 2,13.
É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Meu irmão e minha irmã, você tem um programa de leitura ou audição bíblica? Na nossa congregação, todos os dias, nós temos um programa de audição, meditação e incentivo de leitura bíblica, um capítulo por dia, para que em 3 anos possamos ler toda a Bíblia, termos contato para refletir e o Espírito Santo nos moldar. Não dá para ser cristão e sermos uma igreja ativa, edificante, edificada e também então que alcança pessoas se nós não somos edificados, se nós não somos preparados, não somos fortalecidos para então viver essa dinâmica. Se somos pessoas ou famílias ou congregação meio assim, parada, muito para si, apenas então para atendimento, é porque pouco estamos deixando Deus agir em nossa vida, através da palavra, porque o Espírito Santo ele vai capacitar, vai mover e vai empurrar, nos vai levar adiante, nós não vamos nos contentar, eu sou cristão, eu oferto, eu faço isso, faço aquilo, e estou contente. Se a gente está contente só assim com alguma coisa não está legal, está faltando algo mais da dinâmica de Deus na nossa vida, que Ele opera pela palavra. E na medida que a gente então estuda, cresce, essa professora, não conseguimos ficar parados, a gente não consegue ficar quieto, não podemos deixar de falar com um amigo, uma amiga, ou mandar mensagens, hoje com as redes sociais, a dizer a Jesus, ama você, Ele não vai desistir de você, Ele tem um grande interesse por você, Ele salva você, Ele ama por você, Ele perdoa você, Ele está com você para este tempo e para a eternidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele então quando diz e nos fala a respeito da volta de Cristo, e aí então, olha só que interessante o incentivo dele, o alerta, incentivo, para que nós então fiquemos firmes em nossa fé. Então ele diz no versículo 14, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcemo-nos para que Deus nos encontre sem mácula, sem mancha, sem culpa e em paz. E aí, no versículo final, o 18, ele diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, não é bom nos contentar com o que sabemos hoje. Só precisamos cada vez mais aprender, estudar, ler a Bíblia, cursos, onde então temos uma oportunidade para crescimento, a fim de desenvolver nossa salvação, crentes, confiantes de que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, para a sua honra e glória, para a nossa satisfação e nossa realização. E aí chega no fim da vida e dizer, valeu a pena nós viver essa graça que nós temos em Jesus, e assim então ver que nossa vida nunca será em vão. Tudo que nós fizermos nunca será em vão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando da ressurreição, e aí então no final, o que ele diz para a gente? Para que possamos então viver essa graça todos os dias. Diz no final, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Na dinâmica de Deus, Ele nos capacita, nos leva ao trabalho e nós vamos testemunhar de forma natural na nossa vida cristã, do lar, na igreja, na sociedade, no estudo, no trabalho, no lazer. Lá nós somos luzeiros a brilhar, a apontar para Cristo a luz do mundo, através de quem você e eu temos vida plena, temos perdão, temos paz, temos salvação. Então, vamos nós ficar firmes na nossa fé, firmes, alegres e vencedores, porque Deus está conosco. E assim dizer para Deus, junto com Samuel, em cada etapa e experiência de vida que passamos, especialmente as desafiadoras, e dizer, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, onde mais uma vez Tu vieste ao nosso encontro, nos consolar, nos animar e nos fortalecer. Preserva-nos nessa fé e nessa alegria de sermos Teus filhos amados. Ó Deus querido, move-nos a queremos mais e mais a aprender as Tuas verdades, para que menos sejamos infantis e mais adultos na fé.
para podermos resistir nos tempos difíceis, como também agora estamos vivendo. E tem cristãos que no mundo inteiro estão muito mais que nós sofrendo, e que um dia também estamos sujeitos a isso. Ó Deus querido, guarda-nos nessa fé, e assim também te pedimos que abençoes as pessoas que passam por dificuldades, as pessoas que estão em hospitais com tratamentos, também aquelas para o Covid-19, também os que curam, que ajudam, que protegem, os que trabalham em cada área da vida profissional e social, e assim lá onde estão trabalhando são bênçãos nas tuas mãos, seja em casa e em qualquer lugar. Ó Deus amado, nós entregamos nas tuas mãos nossa história de fé e vida, com o passado, o presente e o futuro. E porque até aqui o Senhor nos ajudou, nós te bendizemos e te adoramos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, ora o dia venturoso. Deus os guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Irmãos, também nesse momento vamos conversar com Deus em oração através daquela que Jesus nos ensinou e assim apresentar a Ele nosso pedido por libertação, por bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe, os guarde, fiquem firmes na sua fé, continuem animados na certeza do grande amor de Deus, do cuidado, da presença dEle, da direção dEle, e assim esteja com seu coração aberto, para que o Espírito Santo, através da palavra, vai lhe moldando, lhe capacitando, lhe amadurecendo para todas as experiências de fé e de vida, seja nas horas boas e seja nas horas difíceis. E que Deus sempre esteja com vocês. Por isso proclamo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém, amém, amém. Um bom final de semana, um grande abraço e que Deus os acompanhe. Fique com Jesus. Jesus ama vocês. Amém.
resplandeça sobre